Olá, você que vai fazer a P2. Eu, professor da disciplina Inglês 5, vou dar algumas dicas para você, ok? A disciplina Inglês 5, ela vai abranger os conteúdos das unidades 9 a 16, tá? Então vamos começar aqui olhando esse exemplo. Nós fizemos uma simulação de como será a prova e pegamos alguns exemplos para poder dar as dicas para vocês. Então vamos supor que você tenha esse exercício na prova. O que nós temos aqui? Um diálogo, não é? E escolha a alternativa que melhor completa o diálogo. Então, na verdade, o que nós temos? Uma pergunta que o Marcos fez, que a Teresa vai responder. Então, esse tipo de exercício, ele tem a ver com coerência, não é? Então, nós vamos ver qual resposta é coerente com essa pergunta. A primeira coisa a fazer, gente, é a gente buscar nas respostas, isso aqui já é uma estratégia de resolução de questões, tá? Se é um exercício que busca coerência, nós temos que buscar primeiro nas respostas aquelas que não fazem sentido, que não têm coerência, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Sorry, but I can. Sinto muito, mas eu posso. Isso aqui é uma incoerência, não é? A pergunta, você pode me ajudar? Can you help me? Então toda vez que a gente tem uma pergunta nesse formato, não é? Você pode me ajudar? Sorry, but I can't. Sinto muito, mas eu posso? É incoerente, não é? Então, quais seriam possíveis respostas para esse tipo de pergunta? Can you help me? A outra pessoa pode responder, yes, of course I can. Certainly, sure. Ok? Ou não, negativamente, oh, I'm sorry, but I can't. I'm sorry, I have another thing to do right now. Então nós temos aqui, sorry, but I can't. Se fosse can't, estaria correto, então essa você já elimina. Na B, sure, what can I do for you? Certamente, o que posso fazer por você? Opa, essa aqui pode ser. Vamos ver a C. Yes, we can accept it. Sim, nós podemos aceitar isso. Opa, não tem coerência com a pergunta, você pode me ajudar. A letra D. Of course she can do it. Claro que ela pode fazer isso. Ela? Mas eu estou perguntando, você pode me ajudar? Certo? Não tem coerência também. Certamente que ela pode, não. E yes, you help me. Sim, você me ajuda? Também não tem coerência. Então a resposta correta, no caso, é sure, what can I do for you? Claro, o que eu posso fazer por você? Ok? Muito bem. Um outro tipo de exercício, vamos supor que apareça esse aqui. Escolha a alternativa que completa a lacuna considerando a frase indicada entre parênteses. Então você tem que preencher aqui com um verbo modal. E ele já te dá que ele quer um verbo que indique probabilidade, ok? Ou seja, tá tranquilo. Então vejam bem, quais são os verbos modais? Can, may, must, ought to, should. Lembram disso? Lembre-se que tem uma aula de revisão só dos verbos modais que você precisa assistir, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O may, só para a gente lembrar, e o can, esses dois verbos significam poder e eles indicam, no caso do can, pode ser uma possibilidade, pode ser uma probabilidade, ou melhor, uma possibilidade, pode ser uma permissão, não é? Uma habilidade, uma capacidade. Então, o can, capacidade, possibilidade, tá? Permissão. O may, também uma possibilidade, mas qual a diferença dos dois? O may não indica capacidade física ou mental, e o can não indica probabilidade. Então, o único que indica probabilidade aqui é o may, ok? É a diferença dos dois. O must, que é o verbo dever, né? Ele pode indicar obrigação, pode indicar necessidade, ok? O verbo has to, que ele é equivalente ao verbo must, que é o have to, quando indica o quê? Obrigação, necessidade.
O should e o ought to, por sua vez, esses dois verbos indicam o quê? Sugestão, um conselho, tá? Que não é o caso aqui. Então ele pede o quê? Probabilidade. Qual é o único verbo que indica probabilidade? É o verbo may, ok? Então tá aqui, ó. Unidade 10, na página 6, você encontra esse conteúdo, além do que está na videoaula de revisão dos modais. Muito bem. Esse outro exercício, ele traz aqui, completar a alternativa, você tem. Opa, aqui você vai completar com verbo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma palavrinha-chave, que é a palavrinha since. Palavrinha since significa desde. E quando você tem uma oração, né, com since ou for, indicando aqui desde, há tanto tempo, faz tanto tempo, né, que algo acontece ou não acontece, nesse caso a gente vai usar o tempo verbal present perfect continuous, ok? Então lembrando, olha, o present perfect continuous, vamos supor que você tem aqui o presente, futuro e passado. Quando que eu uso o present perfect continuous? Sempre que eu tenho uma ação que começou num tempo qualquer aqui do passado e continua até o momento da fala, que é o caso aqui, ó, o verbo chover. Então eu tenho o verbo chover, que é o verbo rain. Então, chove forte desde que nós chegamos aqui. Isso aqui indica passado, ou seja, quando nós chegamos é um ponto no passado. Desde aquele momento até o presente, chove forte. Ação que começou no passado e continua até o presente, eu uso present perfect continuous. E como é que é esse present perfect continuous? Lembra? O present perfect continuous, eu tenho o verbo to have no presente, aí eu tenho particípio passado do verbo be, mais o gerúndio do verbo principal, ou seja, com ing. Então, se eu tenho o verbo rain, que é o verbo chover, it, conjugação do verbo to have para it é has, particípio passado do verbo to be, been, mais o verbo rain, acrescido de ing. It has been raining. Tranquilo até aqui? Muito bem. Um outro tipo de exercício que pode aparecer, você tem how often, tá? Com que frequência você viaja para a Espanha? Então, onde que estão os advérbios de frequência? Opa, tem um never aqui, tem um always aqui, tem o usually aqui, outro never aqui e um often aqui. Ou seja, em todas as alternativas eu tenho um advérbio de frequência na resposta. Opa! A gente tem que observar, nesse caso aqui, o posicionamento dele na frase. O advérbio de frequência, ele geralmente vai ser colocado aqui, ó, advérbio de frequência, após o verbo auxiliar ou antes do verbo principal. Então vejam bem, ou ele vai depois do auxiliar ou antes do principal. Nesse caso, o verbo travel, ele é um verbo principal. O verbo travel, ele não é um verbo auxiliar, ok? Se ele não é um verbo auxiliar, eu vou colocar o advérbio de frequência antes do verbo travel. Então, eu tenho aqui, opa, I never travel, never, está antes. Opa, pode ser. I travel to Spain always. Não, porque ele está lá no fim. Geralmente o final você usa com every day, every week. I travel usually, está depois do verbo principal, também não. I travel never, depois do verbo principal, também não. E I travel to Spain often, está lá no final, também não. Ok? Só para ficar bem claro isso, se eu tivesse uma oração, por exemplo, com o verbo to be, que é um verbo auxiliar, ela está sempre doente, por exemplo, she, verbo auxiliar, está aqui, ó, is, esse é um verbo auxiliar, always,
sick. Então vejam que nesse caso aqui, ela está sempre doente, o advérbio de frequência, ele vai aparecer depois do verbo auxiliar. Como aqui o verbo não é auxiliar, ele tem que vir antes, ok? Dúvidas com relação a isso? Lembrem-se, existe uma videoaula específica para falar dos advérbios que está disponível para vocês lá em mídias, ok? Muito bem. E, por fim, vamos supor que eu tenha um exercício dessa forma aqui. Eu tenho que colocar um verbo, tá? E esse verbo nas alternativas. Olhem as alternativas. Aqui está no passado, futuro com will, futuro do pretérito com would, futuro do pretérito perfeito e presente. Epa, então pera lá. Vamos pegar alguma palavrinha-chave aqui nessa oração. Achei a partícula if. A partícula if é o quê? A partícula if é se, indica uma condição, uma oração condicional. Ou seja, no caso do if, ela está colocando uma condição para que algo aconteça, ou para que algo tivesse acontecido. Ok? Então, o que a gente vai observar aqui no caso? A gente está falando de orações condicionais. Existem 3 tipos de oração condicional. A primeira, a segunda e a terceira. Não é? Vocês lembram disso? Tem lá nas aulas de revisão do conteúdo, tá? Desse conteúdo. Muito bem. Nesse caso, eu quero lembrar que eu tenho aqui, quando eu tenho oração condicional que tem o if, eu tenho que olhar que tempo verbal tem aqui, ó. Então eu tenho o if, sold. Sold é passado do verbo sell. Sell, passado sold. Participo passado por coincidência também é sold, tá? Então eu tenho passado. Se eu tenho a oração condicional no passado, implica que a minha oração principal, então aqui é a oração condicional. Nesse caso ela aparece como sendo a segunda aqui, tá? A oração principal minha está como a primeira. Então, condicional no passado, a oração principal, o verbo deverá vir no, aqui ó, would, no futuro do pretérito. Então seria o would mais o infinitivo do verbo aqui. Vou dar um exemplo. Se ela chegasse, esse chegasse, né? Isso aqui é legal a gente lembrar também, ó. Bom, se eu tenho aqui, she arrived, ela chegou, arrived. A partir do momento que eu coloco a partícula C aqui, ó, esse ela chegou vira se ela chegasse. If I were, se eu fosse, ok? If I bought, se eu comprasse. If I sold, se eu vendesse. Então, se ela chegasse em tempo, ela iria para a festa. Se eu ganhasse na loteria, if I won, I would buy that car. Eu compraria aquele carro, ok? Então, a única alternativa aqui, que eu vou ter com o would mais o infinitivo, vai ser a alternativa C. Então, eu compraria aquela casa no campo se eu vendesse esse apartamento, ok? Eu compraria se eu vendesse. Agora, observem, uma oração muito parecida com essa, tá? Só que agora, a oração, a condição, está com had sold. Had sold. Então, na oração condicional agora aqui, ó, tá? Ela não está no passado, sold. Ela está no had sold. O que é esse had sold? Então, professor, é o verbo to have, mais, no passado, que é o had, mais particípio passado do verbo principal. É o passado perfeito. Então, sempre que isso ocorrer, sempre que a oração condicional estiver no passado perfeito, então oração condicional no passado perfeito, past perfect, implica que a oração principal vai estar no futuro do pretérito perfeito, que é would mais have mais particípio passado do verbo principal. Vamos lá. A anterior, não é? A anterior.
se eu vendesse esse apartamento, eu compraria aquela casa no campo. Não vendi, não comprei, mas existe ainda uma possibilidade, mesmo que remota, que eu possa vender e comprar aquela casa. Já nesse caso, olha, se eu tivesse vendido, eu teria comprado. Não existe mais essa possibilidade. Já foi, já acabou. Alguém deve ter comprado, não é? Ou ela não está mais à venda. Então, veja bem, se eu vendesse, eu compraria. If I sold, I would buy. Se eu tivesse vendido, if I had sold, eu teria comprado. I would have bought. Tá tranquilo? Então é isso, gente. Só que é importante que isso aqui não é uma revisão, isso é simplesmente uma dica, ou são dicas para você realizar P2, tá bom? Agora, o que é fundamental? Que você assista às videoaulas de revisão. Onde é que elas estão mesmo? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, primeiro, na lista de revisão, olha aqui, ó, eu tenho essas duas videoaulas aqui fundamentais, ó. Uma, a revisão dos modal verbs, do can, may, must, ought, should, e a outra do present perfect continuous. A outra videoaula, eu tenho a revisão dos advérbios, das orações condicionais, segunda, terceira, e das conjunções, ok? Além disso, se você clicar aqui em mídias, olha aqui, eu tenho revisão de advérbios separado, eu tenho revisão da segunda condicional separado, eu tenho a revisão da terceira condicional que também está separada, e eu tenho revisão das conjunções, ok? Aqui dividida em duas aulas, ok? Além dessas videoaulas estarem disponíveis aqui em mídias e na lista de revisão, lembre-se que elas também estão disponíveis no meu canal, no canal do Teacher Silvio, né? Playlists. Quando você vai em playlists, por exemplo, nesse caso, ó, inglês 5, você clicando aqui, ó, você tem a lista completa de todas as videoaulas referentes à disciplina inglês 5. Tá bom? Beleza? Então vejam bem, o que nós vimos agora não foi revisão, foi dica. Vá até as mídias ali, acesse as mídias ou o canal do Teacher Silvio e assista. É fundamental que você assista às aulas de revisão de cada um desses conteúdos, tá bom? Boa prova!